nossa aula Panorama Bíblico e é uma bênção estar com vocês novamente e vamos a continuar com o que nós ficamos na aula de ontem. Então a gente vai orar e a gente vai começar. E você que está em casa, seja bem-vindo também. E eu espero que o Senhor fale conosco também hoje. E então eu preciso que vocês me possam acompanhar com uma pequena oração, tá bom? Sim, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue falando a nossos corações, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor nos dê a Tua graça, Senhor, para poder aprender, Senhor, para poder decorar aquilo que o Senhor quer nos falar hoje, Senhor. E como fala o próprio salmista, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, ontem a gente ficou em livro de Gênesis, não? E ainda não hemos acabado Gênesis, mas eu falei para vocês que vamos saber um pouquinho sobre o Cristo em Gênesis, tá bom? Então vamos acabar essa parte de Gênesis e vamos a procurar encontrar a Jesus em Gênesis, sim? O Cláudio nos ajudou com... Aqui está. Ok. Então, aqui temos a Cristo em Gênesis. Primeiramente encontramos a Adão, sim? Encontramos a Adão, ¿por quê? Porque dessa maneira, quando Adão é o primeiro homem que Deus criou, pero depois, em livro de 1 de Coríntios, Deus nos o autor Paulo nos fala que assim como Adão, o primeiro homem, ele pecou, o homem que ia venir, que é Jesus, ele ia a perdonar nossos pecados em ele. Por isso que Adão é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Jesus seria o segundo Adão. Jesus seria o segundo Adão, exatamente. Então, agora, a outro personagem que nós encontramos em Gênesis, que também é um tipo de Jesus, é o Melquisedeque. Sim? E algo muito interessante sobre Melquisedeque é que ele era rei e ao mesmo tempo ele era sacerdote. E é muito interessante porque nenhuma pessoa nesse tempo de Jesus e na história de Israel, ninguém podia ser rei e ninguém podia ao mesmo tempo ser sacerdote. Então, e também o mais interessante é que não há uma genealogia dele, quem é este personagem. Assim que é um personagem muito interessante, não? Que a própria Bíblia não fala mais detalhes, mas nos dá uma ideia de que esse homem cumpre os requisitos mais para frente, o que Jesus fez, que ele fez rei e ao mesmo tempo ele é nosso sumo sacerdote. Por isso que ele é um tipo de Jesus, tá bom? Isaac também é uma imagem, é um tipo de Jesus. E a gente tem que lembrar que quando Abraão chegou a seu filho a este monte, não para sacrificar a ele, e ele perguntou para seu pai: Pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para ser sacrificado? E o próprio Abraão responde para seu filho: Deus se proverá. Sim. E então é em este monte que Isaac ia a ser sacrificado, não? Pero Deus proveu um sacrifício, proveu um cordeiro. E é interessante que mais para frente Jesus é o cordeiro de Deus. Diz o João Batista fala isso. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, então por isso que Isaac também é um tipo de Jesus. Agora José. Ok?
José es un tipo de Jesús porque nosotros falamos ontem que José fue vendido fue vendido a un grupo de madianitas. Então, por quantas moedas? Dice por 30 moedas de prata. E foi a mesma quantidade de prata, de dinheiro, que Judas recebeu dos sacerdotes para entregar a Jesus. Sim? E também pelo próprio caráter de José, José é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Como por exemplo, a gente viu que José perdoou a seus irmãos, José mostrou misericórdia a seus irmãos. Ele nos ensina isso, né? Que a gente precisa pagar mal com mal? Não, né? Ele nos ensina que a gente precisa pagar ao mal com bem. Sim? Por isso é que José é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E o Monte Moriá, né? Eu não sei por que Monte Moriá, não vamos ao Monte Moriá. Ok, Éxodo, vamos ao livro de Éxodo agora, tá bom? Sim, Éxodo. O que significa Éxodo? Éxodo no hebraico significa Ve-Elet Shemot, tá? Ve-Elet Shemot, sim? Pode repetir comigo? Ele chamou, sim? É muito difícil, né? Mas a gente vai aprender, tá? Então, diz assim: ele chamou. O que significa? Estes são os nomes, sim? Estes são os nomes, tá bom? Em grego, também se fala Éxodo, sim? Éxodos, que significa saída, sim? Saída, sim? Agora o autor, quem é o autor de Éxodo? O autor de Éxodo é Moisés, sim? E se você pode procurar em o próprio livro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14, você vai ver que o próprio Deus fala uma e outra vez para Moisés. Qual capítulo? Éxodo 17, capítulo 17, versículo 14, tá bom? Agora, Éxodo, vamos saber que a gente vai aprender sobre Éxodo, sim? Posso passar? Sim? Éxodo, qual é o contexto no qual nos fala Éxodo? De que nos fala Éxodo? Éxodo, o livro de Éxodo trata dos atos do caráter de Deus e de Israel no nascimento de Israel como nação. Outra vez, o livro de Éxodo trata dos atos e do caráter de Deus de Israel no nascimento de Israel como nação. Agora, a gente tem que prestar atenção, porque quanto tempo estuvo o povo de Israel escravizado, em esclavitud em Egito? 400 anos, isso. Foram 400 anos que o povo de Israel ficou em escravidão em Egito por 400 anos. Por isso que Éxodo em grego significa saída. E Deus vai usar um homem. Deus vai usar um homem chamado Moisés. Sim? Deus vai usar este homem chamado Moisés, que quando ele era bebezinho, ele fez o faraó em esse tempo que governava todo o Egito. Ele fez um decreto, ele mandou matar a todos os meninos. E se eram meninas, eles podiam viver. Mas a todos os meninos, eles tinham que morrer. Você encontra isso no capítulo 1, tá bom? De Éxodo, capítulo 1. Mas o interessante é por que o governador de Egito faz isso. Por que o faraó faz isso? Por quê? Porque o povo de Deus, Israel, se multiplicou em grande maneira. Então, o faraó de Egito tinha medo que o próprio povo de Israel se levantasse contra eles, porque eles faziam um trabalho de
escravos. Sim, já não era um trabalho normal, já não era um trabalho de 8 horas, não, era um trabalho de escravo. Por isso es que al ver a quantidade de israelitas nascendo, então o faraó faz esse decreto para mandar a matar a todos os meninos. Sim? Ali o povo de Deus estava cumprindo a risca, crescer e multiplicar, né? Exatamente isso, sim. Agora, vamos a ver a divisão. Em como se divide o livro de Éxodo. O livro de Éxodo se divide em 3 partes, tá bom? O livro de Éxodo se divide em 3 partes. A primeira parte encontramos a libertação do povo da escravidão de Egito, tá bom? A libertação do povo de Israel da escravidão de Egito. E aí a gente vai ficar um pouquinho, aí a gente vai a conversar um pouquinho, tá bom? Eu me estava adiantando, né? Mas aqui vamos ficar um pouquinho. Aqui, como eu estava falando para vocês, o faraó manda a matar a todas as crianças e os pais de Moisés decidem colocar a ele em um rio, que é o rio Nilo, e não é por pura coincidência, é que Deus chegou a essa criança até os braços da filha do faraó. Sim? A gente vê Deus já criando o propósito dele, que não vai aprender lá com eles para poder Exato. falar com eles. Sim, então Deus preservou a vida de Moisés porque ele tinha um propósito. Sim. Aproximadamente Moisés ele já cresceu, estava grande, tinha como 40 anos, um pouquinho mais. É quando ele tem esse incidente e ele vê que posso falar, os militares, os militares do Egito estavam machucando os israelitas, estavam torturando a eles. Então ele que fez? Ele sai em defesa de seu povo e ele sem querer matar a eles, termina acabando com a vida de um egípcio. Parece que foi, assim, foi acidental, vamos dizer assim, né? Sim. Foi mortal. E depois, o que acontece? Moisés fuge ao deserto. E é interessante porque o deserto é um lugar onde Deus, há muitos dos personagens que nós encontramos aqui na Bíblia, Deus ha trabalhado com seu coração, ha trabalhado personalmente com eles. E para nós, hoje em dia, passar por um deserto é como passar por provas, passar por dificuldades, passar por momentos difíceis. Esses desertos que hoje em dia passamos são motivos por quais Deus quer usar para trabalhar com o nosso coração, sim, para trabalhar com nossas vidas. Assim como Deus trabalhou com Moisés no deserto, assim pode trabalhar conosco nas provas que nós temos hoje. Sim, então, quando você está passando por deserto, não fique triste, não. O Senhor está conosco, o Senhor está nos ajudando. Então, Moisés fuge para o deserto, sim. E nesse deserto ele encontra a um homem, não? Que mais tarde ele se vai tornar seu sogro, não? Que se chama Jetro, em espanhol é Jetro, sim. Moisés ele era filho, se pode dizer, filho político da filha do faraó. Agora ele se vai tornar um homem para trabalhar em um campo como pastor de ovelhas. Sim. Agora também vão passar 40 anos que ele vai estar trabalhando no campo, pastoreando ovelhas. E Deus está preparando seu servo para usar a ele como um libertador. Se podem poner em seus telefones em silêncio, sim, por favor. Então, Deus vai usar a seu povo, a Moisés em el deserto por 40 anos como pastor de ovelhas. E o que acontece também aí é que ele
ele vê uma sarça, como se fala? Sarça? Sim. Ele vê um árvore tipo com fogo na sarça, mas que não se consumia. Então ele fica como, olha, esse já está muito tempo ali, mas não acaba, né? Então ele decide ir lá e é aí onde ele teve seu primeiro encontro com Deus. Se Deus pede para ele tirar os seus chinelos, porque o lugar onde ele estava pisando é santo. E é aí onde Deus se revela a ele, e ele lhe chama, quem é você? Ele diz, com quem estou falando? Ele fala, você está falando com eu sou o Senhor. Sim? Então, dessa maneira é que Deus se apresenta a Moisés. E ele depois, ele usa Moisés para libertar a seu povo de Israel da escravidão de Egito. Agora, quando a gente fala de Egito, hoje em dia, esse tem um significado especial. Com quê? Esse tem um significado especial com o pecado, com o mundo. Muito bem, com o mundo, com o pecado. Quando você lê a Bíblia e você vê este Egito, biblicamente se relaciona com o mundo, com o pecado. Então, eles estavam escravizados em Egito. Como a gente, hoje em dia, as pessoas que não conhecem a Jesus estão em escravidão do pecado. É interessante, não? Então, e Deus vai usar este homem chamado Moisés como libertador, como usou a seu próprio filho Jesus para libertar-nos dos nossos pecados. Como posso falar? Tem uma relação? Tem, não? Então é interessante isso. Agora, a segunda parte, a aliança nacional entre Deus e Israel. Sim, Deus faz um pacto, Deus faz uma aliança. Sim, Deus faz uma aliança com o seu povo. E essa aliança se desenvolve em um monte. Sim, também chamado como Monte Sinaí. Sim. Deus dá seus mandamentos para Moisés, para seu servo. Mas o que acontece com o povo? O povo acha que Moisés já havia morto lá em Monte Sinaí, mas pede a Arão, seu irmão, que ajudava a Moisés, fazer um ídolo, né? fazer um ídolo, fazer um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, ele encontra todo o seu povo vivendo novamente em escravidão, em pecado. Sim. E que fala Deus para Moisés? Você tem que mandar matar a todos eles. Sim. A gente não tem que brincar com o pecado. Com o pecado não se brinca. Nem assim, nem assim. Não, só vou colocar um pezinho. Não posso colocar nenhum pezinho. Porque você coloca esse pezinho, já estamos em perigo. Sim. Outra coisa aqui, a construção do tabernáculo. Mas eu quero ficar um pouquinho mais do capítulo 19 até 24. Depois que Deus leva Moisés novamente a Egito e fala com seu povo que eles tinham que sair para o deserto, acontece isso, algo muito lindo. O faraó não quer soltar eles. Deus teve que usar 10 pragas para que ele possa soltar seu povo. E o que acontece com o faraó? O faraó, ele endurece seu coração. O próprio Deus endurece o coração. Deus está dando uma oportunidade a faraó de converter isso, de conhecer a ele. Mas o que acontece? Ele decide endurecer o seu coração. Por isso que o livro de Hebreus nos fala, cuidado com endurecer nossos corações. Cuidado, a gente não pode endurecer nos corações. E essa era uma oportunidade para ele. Mas Deus, ao final das 10 pragas, que quando acaba com a morte dos primogênitos, ele decide deixar o povo de Israel. Mas quando eles estão perto do Mar Vermelho, atrás está o exército esperando deles a atacar o povo de Israel. E Deus pede a Moisés que levante seu
como se fala? Cajado. Seu cajado, e o mar se abre em dois. E o que eu gosto muito aí é que, desta história é que Deus faz um caminho onde não tinha caminho. Interessante, né? Muitas vezes nós estamos frente a um mar vermelho, né? Aconteceu uma fase muito interessante, né? Porque, Aham. além de abrir, ele secou também, né? O povo passou pé enxuto. Isso, eles passaram por o pé terra seca. Os cavaleiros de Faraó enterraram os carros, o negócio já. Então, Só era lama, né? então aí tem algo interessante. Deus faz um caminho, eles passam. Eles estão cansados por a travessia no deserto. Caminhar no deserto é difícil. Eu não sei, nunca estive em um deserto, mas deve ser muito difícil. Mas eles têm sede. E não tinha água doce perto. E eles começam a murmurar de Deus, começam a murmurar de Moisés e falam: por que nos trouxeste você aqui no deserto para morrer de sede? O próprio povo de Israel começa a murmurar de seu líder Moisés e de Deus. Mas vamos saber que Deus tem paciência, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. E Ele provê pão do céu, Ele provê carne, não? Que é não é carne, é codornice. Pois falar um churrasquinho no deserto, né? Ainda eles tiveram a oportunidade de ver quantas coisas maravilhosas Deus fez com eles. E ainda disso, eles que endureceram também seus corações. A gente não pode fazer isso, porque quando a gente já vê que Deus obrou, trabalhou em nossa vida, a gente não tem que esquecer isso. Eu sei que é difícil quando a gente está com provas, a gente está passando dificuldade. Porque a primeira coisa, a gente não lembra das coisas boas, né? A gente lembra que as coisas ruins. Por que está passando isso? Por que Deus? Por quê? Por quê? Mas não é por quê, é para quê? Sim. Para que o Senhor está fazendo passar por isso? A gente tem que ser grato a Deus daquelas promessas que Ele já cumpriu conosco. Você deixando entender? Sim. Sim. Então, esta libertação da escravidão do Egito tem muita coisa para a gente ver. Há detalhes muito lindos. Também ali a gente vê duas coisas mais. A parte que ele provê alimento para seu povo, ele provê uma nuvem de fogo durante a noite para aquecer a seu povo, porque no deserto faz frio, muito frio nas noites, e uma nuvem para cobrir o sol. Ar-condicionado no deserto. Exatamente isso. Ar-condicionado no deserto. E também algo interessante, seus calçados nunca se desgastaram. Olha isso. Nada se que... inchar nos pés dele. Entender? Então, a gente anda muito, correr, por exemplo, se você correr, sim. Então a gente, o que precisa fazer? cria bolha nos pés, essas coisas. Sim. Então a gente, o que precisa fazer? Lembrar das promessas de Deus e ter cuidado de endurecer nosso coração, tá bom? Ao final da aula, a gente vai fazer perguntas, tá bom? Vamos comentar tudo o que a gente quer, tá bom? Porque nos estão vendo, a gente não pode atrapalhar eles também, desculpe. Então, a terceira parte, a construção do tabernáculo. Sim, esse tabernáculo é grandioso também, é muito lindo. Cada parte da construção tem um significado. Sim, a gente não vai ver isso agora. Quando a gente vai estudar hebreu, que o pastor Sérgio está ensinando, aí eu acho que ele vai dar mais detalhes ali, porque aí tem muita coisa. Sim. Este tabernáculo se divide em três partes. É a área externa, onde se faziam os sacrifícios, o lugar santo, e o terceiro lugar, o lugar santíssimo, onde está el arca.
Yo estoy pulando a la tercera área. En la segunda área están los panes sin levadura, está el candelabro e está uma fonte onde lavam suas mãos também. E o terceiro lugar, a gente tem um lugar santíssimo, onde está a arca, onde a tampa da arca da aliança, ele tem dois querubins. Sim, suas asas estão cobrindo juntos. Sim, e diz que a presença de Deus descia sobre esse lugar, que até o próprio povo de Deus, Israel, tinha medo e falava para Moisés: você vai, não? Porque a gente tem medo. E é lindo também porque solamente um sacerdote, o grande sumo sacerdote, uma vez por ano, ela também conhecida, chamada como expiação, o dia da expiação, ou Yom Kippur, esse dia, solamente ele podia passar ao lugar santíssimo e oferecer sacrifício por todo o povo. Por ele primeiro. Por ele primeiro. Por ele primeiro, sim. Por ele primeiro e depois por todo o povo. Mas solamente uma pessoa tinha esse acesso, essa oportunidade de estar com Deus. Mas agora é diferente. A gente vive um novo pacto, né? Essa aliança já não é com Moisés, agora essa aliança é com Jesus. Jesus é nosso, como eu falei, Jesus é nosso rei e nosso sumo sacerdote. Não, perdão, nosso grande sumo sacerdote. Sim, não é simples. Sim, vocês não estão conseguindo entender? Eu gostaria de todo o coração ficar aí dando parte por parte, porque é muita coisa, não? Mas o próximo ano a gente vai ter uma escola bíblica, né? Aí a gente vai poder ver livro por livro, né? Então vai ser mais uma vez. É só para você deixar com essa introdução, com esse gostinho de querer saber mais, né? Tá bom? Outra coisa aqui, continuamos, tá? Mensagem. De que nos fala Éxodo? Primeiramente, o primeiro mensagem: o Deus de Israel é fiel. Sim, o Deus de Israel é fiel. Por quê? Porque Ele proveiu, Ele cuidou primeiramente, Ele proveiu para seu povo, mas também Ele deu mais coisas que ainda eles não precisavam, né? Sim, e a segunda coisa é que Deus de Israel é poderoso. Sim, nós temos que lembrar isso. Deus é poderoso. E quando falamos desse poder, está falando também que Deus é justo. Sim, tem muita coisa que muitas vezes nós falamos que Deus é cheio de graça, cheio de misericórdia, e é isso, sim. Mas também a gente tem que lembrar que Deus é poderoso, Deus é justo. Sim. E esse temor quer que Ele tenhamos, não temor de medo, sino um temor que nos acerque a ver quem Ele é realmente. Sim. Eu sou uma simples pessoa, mas Deus é Deus. Sim. Ele é incrível. Ele é nosso Pai, mas também é Deus. Assim que a gente precisa ser muito respeitoso com Ele. Sim. A gente precisa temer a Ele com amor, não com medo. Sim. Porque Ele também nos abraça, né? Quando a gente fica longe, Ele que faz? Nos traz de volta, né? E eu gosto muito porque Jesus nos faz ver isso, né? Jesus, Ele falava com muita sabedoria com os líderes religiosos, mas também ao mesmo tempo mostrava a compaixão de seu Pai, que o próprio Ele falava. Ele deixa as 99 ovelhas e pega e vai e volta por aquela que se perdeu. E Deus faz isso, porque se Deus hubiese querido destruir a todo Israel, ele tinha a oportunidade de fazer. Mas vemos que Moisés pede compaixão. Moisés pede, ele disse: Deus, tenha compaixão por eles. Sim. Muitas vezes as pessoas falam: o Antigo Testamento não tem misericórdia. Eu não consigo ver
a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Não, isso é mentira. Todo o Antigo Testamento está cheio de graça e cheio de misericórdia. Sim, só que a gente precisa tirar nosso orgulho, tirar esse endurecimento dos corações para poder ver o que Jesus, o que Deus realmente nos mostra, né? Estamos bem até ali? Sim? Continuamos. Outra última mensagem. O Deus de Israel deseja se comprometer com seu povo por meio de uma aliança. A gente sabe que no Monte Sinaí Deus deu uma lei para Moisés, sim? E essa lei é uma aliança, também conhecida como a lei mosaica, né? Essa lei representa a primeira aliança que Deus faz com seu próprio povo, né? Onde eles tinham que cumprir esses mandamentos, né? Por isso fala que esse Deus fiel e poderoso também se une formalmente aos israelitas na aliança firmada no Monte Sinai. Sinai. Estamos bem até ali? Continuamos. Éxodo, palavras-chave: redimir, libertar, Páscoa, aliança, lei, Sinai e glória. Eu não falei da Páscoa, a Páscoa é importante. Agora eu vou falar. Aqui estão os versículos chaves, os temas chaves. Sim, redenção, lei, adoração, aliança, natureza de Deus, seu cumprimento das promessas. Agora, Páscoa. Antes dele sair para o deserto, antes dele ser liberto da escravidão de Egito, Deus fala para Moisés celebrar a primeira Páscoa. Sim, donde em esta última praga, o anjo da morte vai passar por cima das casas, matando aos primogênitos de cada família. E Deus faz algo incrível. Ele fala: tens que matar um cordeiro. Se não tem uma família, se juntar entre todos eles e matar um cordeiro e pintar os dinteles das portas da casa, para que quando venga o anjo da morte passe por cima. Agora, isso tem muito significado quando vemos o Novo Testamento. Quando Jesus morreu, o que passou? Disse, vindo primeiramente uma escuridão muito grande. A terra tremeu, sim, a terra tremeu. E depois Jesus ressuscitou, a terceiro dia, né? Essa sim, o pecado vino, mas não acabou com Jesus. Não acabou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa Páscoa era uma imagem do que vai acontecer com Jesus em sua morte na cruz. Essa cruz vai ser, já não é a sangue de um cordeiro, é agora a sangue de um homem, que é Jesus. E é interessante porque simplesmente um sacrifício é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Por isso que hoje em dia a gente não precisa matar mais cordeiros. Por isso que hoje em dia a gente não precisa cumprir a lei mosaica, não. Porque nós estamos baixo esta nova aliança que vem através de Jesus. E os evangelhos, quando chegamos aos evangelhos, vamos saber que Jesus cumpriu toda a lei mosaica, para nós não precisar cumpri-las agora, porque vai ser muito difícil. Sim. Então, estamos bem até ali? Sim. Cristo em Éxodo. Temos aqui Moisés, o Cordeiro Pascual, maná e água, o tabernáculo e o sumo sacerdote. Tá bom? O maná e a água é a provisão que o povo de Deus experimentou, né? O povo de Israel experimentou. Onde não tinha água, Deus falou para Moisés que ele falou que fale, não, ele falou que fale com essa rocha que ia sair água.
Mas é interessante que depois Moisés ele estava muito cansado, ele estava bravo. E Deus fala, Deus fala para ele, não precisa machucar a pedra, você precisa falar, que vai sair água. Mas o que faz Moisés? Bate, que é o cajado bate. E por representar o mal ante seu povo, Moisés não consegue entrar na terra prometida. Sim. Esse eu me estou adiantando, mas aqui é preciso falar isso. E outra coisa, o tabernáculo e o sumo sacerdote. Quem é nosso grande sumo sacerdote? Jesus. Sim. Por isso que agora a gente está livre da lei mosaica para viver bajo uma nova aliança que vem através de Jesus. Vocês não estão gratos a Deus por isso? Amém. Sim, porque senão a gente tem que venir cada vez que a gente peca, traindo um cordeiro. Não somente isso, muitas coisas mais. Sim. Então, mas também algo que temos que considerar é que o pecado nos afasta de Deus. Deus nos criou para estar em comunhão com Ele. Mas quando os primeiros homens, Adão e Eva, pecaram, essa comunhão acabou ali, nesse tempo. Mas agora Deus está fazendo um plano para novamente nós estar juntos com Ele, para voltar essa comunhão com Ele. Por isso que hoje em dia falamos que não é uma religião, é um relacionamento com nosso Pai. Sim, não é uma religiosidade que a gente faz, não. Deus quer uma comunhão. A gente precisa ter uma comunhão com Ele, dia tras dia. E como posso ter essa comunhão com Ele? Dispondo tempo para ler a sua palavra e deixar que a sua palavra fale conosco. E como falei para você o dia de ontem, esta é a voz de Deus, é o alento de Deus falando dia tras dia, noite tras noite. O momento que você tem, Ele te vai a falar. Não é lindo isso? Isso é muito lindo. Sim. A gente quer até pular a palavra porque machucou demais. A gente não precisa pular. Espera aí. Vamos avançar um pouquinho. A gente vai parar às 8 horas com 20 e vamos sair 10 minutos depois. Vamos sair bem em silêncio, tá? E depois a gente vai voltar. E você que está em casa, por favor, esse vai ficar online 10 minutinhos em pausa. A gente vai voltar 8h30, 8h30. Vamos voltar com a segunda parte da aula. Mas por enquanto a gente vai continuar com Levítico, tá bom? Levítico. Esse está difícil de pronunciar em hebreu, tá? Esse está muito difícil. Sim, esse está muito difícil. Até nem eu posso pronunciar. Waikra. Sim, significa e ele chamou. Sim, e ele chamou. Sim, e ele chamou. Vem do grego também que se chama Leviticon, que significa pertencem aos levitas. E quem é o autor? O autor do livro de Levítico? Moisés. Sim? E se afirma 56 vezes no livro de Levítico que quando Deus fala a Moisés. Sim? Contexto. Agora, Levítico constitui o quê? Constitui uma sequência natural do Éxodo. É como uma história está continuando, né? É a continuação. É uma sequência natural do Éxodo, pois explica vários aspectos da vida religiosa que os israelitas deveriam praticar no tabernáculo que construíram, né? Então, depois que Deus fala para construir o tabernáculo, em livro de Levítico, Deus vai dar instruções que os levitas e os sacerdotes tinham que fazer, os que serviam no templo, para cobrir a sua função e seu trabalho em el tabernáculo.
Então, por isso que quando alguns leem Levítico e também Números, fica muito pesado hacia a leitura, mas não é pesado. Por isso é importante saber o contexto para poder ter paciência e também deixar que o Senhor nos fale. Aqui em Levítico temos instruções que eu estou falando para vocês, mas também é muito prático, sim, é muito prático, não é nada difícil, sim. A divisão do livro se divide em duas partes. Primeira parte, santidade na adoração, aí coloquei no tabernáculo, que nos fala desse nosso relacionamento com Deus, que os levitas têm que cumprir sua função e seu trabalho no tabernáculo, que falava desse relacionamento com Deus. E a segunda parte é a santidade na vida diária. Aqui a gente vai ver que todas essas instruções que Deus dá ao seu povo, tinha também uma instrução para que eles possam aplicar a seu dia a dia. Como, por exemplo, que alimentos eles não podiam comer, o que regras sociais eles tinham que cumprir. Como, por exemplo, uma regra que havia ali era, por exemplo, quando alguém matava uma pessoa por algum incidente, né? Por exemplo, uma pessoa está cortando ele está cortando madeira, mas quando ele não consegue ver atrás, como se fala? Seu machado machuca no problema que está atrás e a pessoa morre. Ele tinha que ir a um lugar chamado, que estamos vendo os domingos, lugar de refúgio. o lugar de refúgio. Ele tinha que ir lá e Cidade de refúgio. sim, é na cidade de refúgio. Ele tem que ficar aí um tempinho, hasta ter tipo uma burocracia com a própria família, chegar a um acordo, pagar também como a gente paga hoje uma indenização, mas aí era diferente, não? Estou explicando para que a gente possa entender o mais simples, não? Então assim, então estas instruções eram não somente para o relacionamento com Deus, sino também para nosso dia a dia, sim? E então não é difícil, não é algo impossível de poder entender. Então se divide em duas partes: a santidade na adoração e no tabernáculo, que nos fala do relacionamento com Deus, e a segunda parte é a santidade na vida diária, sim, relacionamento com outros, sim. Que mais? Santidade. Aqui é algo que vamos aplicar na nossa vida também. Santidade significa separado. Sim. Nós temos que entender algo aqui. Deus escolheu a uma tribo de Israel, os chamados levitas, para que eles trabalhem dentro do tabernáculo. Eles não tinham herança, eles não tinham terras, sua herança era Deus. Sim, mas eles tinham que estar separados para o trabalho de Ele. Sim? Então, quando a gente vê Levítico, a gente vai ver que todo Levítico fala sobre santidade. Eu posso falar que é a palavra mais chave deste livro, santidade. Sim? E Deus deseja que nós tenhamos santidade, sim? Que nós sejamos separados para Ele. Sim? Então aqui diz assim, o conceito da santidade domina Levítico. O Deus Santo de Israel deseja que seu povo também seja santo. Eu quero que vocês procurem na sua Bíblia, Levítico capítulo 11, versículo 44, e outra pessoa pode procurar Levítico capítulo 19 e versículo 2. E a gente vai ler forte. E se pode, você pode ressaltar em suas Bíblias. Sim. Levítico, sim, pode ler. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Tá certo, é isso. Pode ler.
Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, o que Deus deseja para todos nós? Santidade. Sim, santidade. Sim, Deus queria que seu povo seja santo, seja diferente a todas essas nações paganas em esse tempo que havia. Quando a gente chega para José, a gente vai ver estas nações paganas que estão em Canaã. Sim, ainda não vamos falar disso. Mas ele desejava que seu povo de Israel seja único, seja diferente, seja separado para ele, dê esse exemplo para as outras nações. E como hoje em dia ele quer que nós sejamos separados para ele e que sejamos exemplo para outras pessoas que não conhecem a ele. Tem sentido? Tem? Sim. Então, bem, são 8h20, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutinhos, 8h30 a gente está aqui, tá bom? 8h30 a gente está aqui, você que está em casa, 8h30 a gente vai voltar para continuar os seguintes livros, tá bom? Por favor, fiquem ali, tá? Tá tudo bem aqui, tá tudo bem.
Essa aqui sou eu. Tá vendo a diferença? Boa noite novamente. Vamos a continuar com a segunda parte da aula. A gente ficou em Levítico, né? Estamos vendo sobre o mensagem. A ver, a gente que está aqui na aula vai responder assim rapidinho. Qual é a mensagem principal do livro do Levítico? Separação. Separação. Mas que? Santidade. Sim, santidade. Somos separados para Deus. Sim, somos separados para Ele. Sim. O que Deus deseja de nós, deseja que sejamos santos. Sim. Agora, como a gente pode ser santos? Sim. A santidade não é algo que se faz nos esforços. Né? Quando Jesus morreu, Ele falou para os seus discípulos: é preciso que eu vá embora do que vai nos céus. Por quê? Porque Ele vai deixar a seu Consolador, o Espírito Santo. E nos fala João, capítulo 14, fala que o Espírito Santo nos convence de pecado,
justiça e juízo. Sim, ele nos convence de três coisas. E por ende, o Espírito Santo também é conhecido como o Paracletos. Sim, aquele que nos ajuda, mas também aquele que nos consola. Sim, o Paracletos, o Espírito Santo tem esse trabalho de ajudar-nos. Sim, ele nos fala, olha, o que você vai fazer está errado. Você não pode caminhar por aí, você tem que tomar outra direção. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo, uma vez que a gente recebe Jesus, o Espírito Santo diz que mora em nós. O livro de Efésios fala que ele nos sela com o Espírito Santo e nós somos separados para Ele. Sim, isso é lindo. Agora, a santidade não é nossa força, né? É um trabalho. Quanto mais a gente fica perto de Deus, quanto mais eu disponho meu coração para saber de Ele, para aprender a sua palavra, para aplicar a sua palavra à minha vida, eu sou mais sensível ao Espírito Santo. E o pecado começa a se afastar de mim. Já não é algo que eu desejo fazer mais. Sim, por isso que falo, a santidade não é nossas forças. É algo que a gente precisa ter uma comunhão com Deus. Sim, dia atrás dia. Sim. Me deixa explicar? Sim. Continuamos. Então, palavras-chave: santo. Palavras-chave temos santo, puro, impuro, que é o apóstolo, né? Sangue, sem defeito e agradável ao Senhor. E expiar. Algo que não falei em Éxodo, que também aqui se repite em Levítico, é sobre a expiação. Tá? A expiação é muito importante. Sim? Quando falo importante, que é muito importante. Por quê? Porque a expiação nos fala hoje em dia do que Jesus fez por nós. Sim? Diz que eles precisavam apresentar um cordeiro sem defeito, o mais lindo, o mais puro possível, sem enfermidade, sem nenhum mal, né? E esse cordeiro, esse animal era apresentado para um sacrifício delante do sacerdote, sim? E algo que não falei também sobre a expiação é que a pessoa que traía esse animal, ela colocava suas mãos, quando o sacerdote cortava ele e derramava sua sangue, ele colocava suas mãos ali, e ele estava fazendo isso, que seus pecados estavam indo em esse animal, e ele já estava livre de pecado. Mas, por isso que João Batista fala, é aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é lindo isso? Exato. Por isso que isso é grandioso, por isso que a gente precisa lembrar isso. Os temas chaves aqui, versículos chaves, capítulo 11, versículo 44 e 46, capítulo 17, versículo 11, o que a gente viu, capítulo 19, versículo 2, capítulo 19, versículo 18, quase todo está relacionado com a santidade. E os temas chaves são santidade, comunhão, sacrifício, ritual de impureza, a graça de Deus para perdão de pecados. A graça de Deus era algo que a gente podia ver, que a gente consegue ver no Antigo Testamento. Sim? Muitas pessoas falam, no Antigo Testamento a gente não vê graça de Deus, só vê morte. Não, há graça de Deus também. Sim, há graça. Muita graça. E onde a gente pode ver a graça de Deus? Com o povo de Israel. Porque Deus, como eu falei para você, ele podia acabar com eles. Mas Deus não faz isso. Deus não se arrepende. Sim? Deus não se arrepende, ele fica triste, sim, por nós. Por nós, porque Ele não quer que a gente faça isso. Ele não quer que a gente vive em pecado. Ele não brincou de fazer hoje. Não, ele não muda. Como fala em Éxodo, ele não é homem para que se arrependa. Não, falei errado. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho de para que
para repente. Eu falei meio, mas você me está entendendo? Ok. Cristo é levítico, sim? Cristo é levítico. Você pode encontrar aspectos do ministério de Cristo e da vida é Cristo, perdão, desculpa aí, em cada uma das ofertas detalhadas. Você tem uma folha aí que eu passei para vocês. Vocês têm uma folha aí. Embaixo ele tem há um tipo um esquema cronológico. A gente vê aí você vai ver as ofertas que eles apresentavam. Não simplesmente apresentavam ofertas de um animal, havia ofertas. Aí quem pode ler para mim? Ofertas de holocausto, cereal, comunhão, pecado e culpa. Isso. Então havia diferentes tipos de sacrifícios, sim. Mas o que eu estou falando principalmente é da expiação que sobre o Cordeiro, né? Que é relacionado com Jesus. Tá? Estamos bem até ali? Sim. E outra, a figura do sumo sacerdote no dia da expiação. Esse já falei para vocês, né? Solamente havia um sumo sacerdote uma vez no ano em este dia de expiação, também conhecido como dia de Yom Kippur, que é em hebreu, né? Yom Kippur, onde ele apresentava um sacrifício, primeiramente por ele e depois por todo o povo de Israel. Sim. E é comemorado em Israel. Até o dia de hoje. Porque esse é outro tema, não vamos a desviar. Essa é outra coisa. Tá bom? Estamos bem até ali? Números. Números significa em hebreu guarda-ver. Significa ele disse, sim? Guarda-ver, ele disse. Em grego significa aroimo, não? Que significa números. Donde sale também a matemática que eu ensino na escola, não? Aritmética, sim? Arimon, e significa números. O autor quem é? É Moisés, tá bom? Em este livro se afirma 80 vezes no livro de Números que Deus falou a Moisés, sim? O que mais podemos falar de números? Contexto. Números nos narra a continuação da jornada em direção a Canaã. 40 anos haviam passado desde que seus pais deixaram o Egito. A incredulidade e a constante desobediência a Deus custaram a vida de uma geração inteira. Algo que eu esqueci, que é importante em Éxodo, é que aqui eles também, o que acontece com o povo, que eu falei que eles estavam com o coração endurecido. Eles não estavam obedecendo a Deus. E Deus tinha que tratar com o seu povo. Agora, eles ficaram 40 anos no deserto. Desde a saída do Egito, desde o deserto onde eles estavam ali, hasta a terra prometida que era em Canaã, aproximadamente era uma semana de viagem. Não era mais que isso. Mas durou quanto tempo? 40 anos. Eles deambulando no deserto por 40 anos. Por quê? Por sua desobediência, por seu coração endurecido. E também Deus pede para Moisés que eles tinham que enviar um espia por cada tribo. Se eram 12 em total, era de cada tribo eram 12, eles tinham que ir até Canaã e espiar a terra prometida. Mas simplesmente dois deles, que é José e Caleb, que falam: Deus nos pode dar essas terras. Mas os outros 10, eles falam que há gigantes, tem homens muito grandes que nós, a seu lado, somos como gafanhotos. Somos como gafanhotos. Sim, acho que são grilhos em espanhol. Grilhos, sim.
Gringo já é menor ainda, né? Gafanhotos. Então, lo que aqui eu quero que você preste atenção é que eles não tinham fé, eles tinham medo, sim. Mas Deus podia fazer que eles conquistassem essa terra. Deus prometeu a Abraão que eles iam dar uma terra, né? Eles iam a ser um gran número, uma população muito grande, e que de ali deles ia vir a bênção que é Jesus, mas que viene mais para frente, né? Mas ele prometeu uma terra para eles. Você pode achar isso em Gênesis 12, sim? Em Gênesis 12 vemos as três promessas: uma terra, uma grande família, uma multidão de pessoas, e também a bênção que vai ser Jesus para toda a humanidade. Mas o que acontece com o povo de Israel, com esses espias, com 10 espias, é que eles não acreditam. Eles têm um coração endurecido, não têm fé, têm medo. Mas tinha 2 homens, simplesmente, José e Caleb. E é interessante porque eles, só desses 10, só desses 2, só esses 2 ficaram da geração. É algo. E aqueles menores de 20 anos, né? E aqueles menores de 20 anos. Agora, aqui vamos a falar em números sobre isso. Por isso que aqui, número nos narra a continuação da jornada em direção a Canaã. O povo está caminhando para ir hacia Canaã, a terra prometida, a terra onde flui leite e mel. Sim. E verdade, eu tive a oportunidade de viajar para Israel e realmente a terra é muito linda, muito maravilhosa. As frutas são as massas são assim, olha. As laranjas são assim. A manga, olha, minha manga já não dá minha mão, é grande. Então, o que a Bíblia fala é verdade. É o país mais rico agora, hoje em dia, sim, é o país número 1 em tecnologia. Você tem seu telefone, né? A memória que seus telefones têm, esse se fabrica em Israel. Quase toda essa tecnologia que a gente tem sai de lá. Sim, então Israel é uma bênção Privilegiado, um povo privilegiado para todo o mundo. Sim, então eu ia meter isso aí, né? Continuar. Sim? A divisão de números, tá? A divisão de números. Primeiramente, 1. A nação está fazendo preparativos no Monte Sinai. Capítulo 1 até o capítulo 10, tá? 10 a 10. 2. O povo de Israel se recusa a invadir a terra prometida e Deus os condena a morrer no deserto. É isso que falei para vocês. O povo recusa, eles não querem, porque têm medo. Olha, aqui eu vou falar uma coisa para você, para nós, para todos nós. Algo que eu estou aprendendo esses dias, esta temporada da minha vida. A gente não pode ter medo. Sim, o medo nos paralisa, a gente fica ali com medo, mas Deus não quer que a gente tenha medo. Tem muitas coisas que saem fora de nossas mãos, mas que se Deus está na frente dessas coisas, Ele pode nos ajudar em todas essas dificuldades. Sim. Tocar o medo com o céu. Sim, o medo nos faz ficar assim, paralisado. A gente não pode. Por quê? Porque nossos corações estão guardados em Deus. E Deus disse que sem fé é impossível agradar a Ele. Impossível. É impossível, sim. Mas quanta fé precisa? Assim? Como um grão de mosto. Não é lindo isso? Deus faz o 99%, a gente faz o quê? O 1%, né? E eu falo sempre assim, Deus faz tudo, a gente faz somente uma coisinha, né? Mas às vezes essa coisinha a gente fica assim, olha,
tanta coisa que tenho que estar fazendo, né? Não, mas não é assim. É Deus que faz quase tudo. Só a gente precisa confiar em Ele. A segunda coisa é, a segunda geração está pronta para invadir. Sim, a segunda geração está pronta para invadir. Todos os homens e mulheres de 20 anos de idade, eles ficaram. Todos os pais, os mais velhos, né? Eles morreram. Agora, eles não morreram porque Deus disse, eu vou matar eles, não. Eles morreram pela sua incredulidade. Sim. É a própria decisão de eles. Como hoje em dia, essa é a nossa própria decisão, caminhar com Deus ou não caminhar com Ele. Certo? Sim. Então, é algo que número se pode aplicar a nosso dia a dia. E a outra coisa, a mensagem, aqui eu quero que prestem atenção. O livro de Números nos faz um chamado a confiar em Deus, em obedecer a sua direção em nossas vidas, para que possamos herdar todas as bênçãos que Ele deseja nos dar. Sim? Vou ler de novo. O livro de Números nos faz um chamado a confiar em Deus e obedecer a sua direção em nossas vidas, para que possamos herdar todas as bênçãos que Ele deseja nos dar. Deus nos quer abençoar dia tras dia, mas que preciso eu? Confiar, preciso fé, preciso confiar em Ele, simplesmente isso. E outra mensagem, Ele também nos chama a evitar as consequências dolorosas da incredulidade e da desobediência. É muita coisa, né? Aqui é muita coisa. A gente não está ensinando, né? A gente só está fazendo um breve resumo só, tá? Então, precisamos confiar em Deus e não ter incredulidade, pecado de incredulidade, não ser desobediente, porque quando a gente é desobediente, a gente perde essas bênçãos. Sim. As palavras-chave. Sim, palavras-chave. Palavras-chave são deserto, acampamento, divisões, censo, reclamos, mas também murmurações, terra. Os versículos-chave estão ali. Os temas-chave, resmungo, rebelião, pecado, ordem do acampamento, graça de Deus e cumprimento da aliança. E a graça de Deus, por quê? Porque dois meninos confiavam. Dois meninos confiavam. E por essa fé desses dois meninos, a gente preservou a vida de todos os homens que estavam ali. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta, é suficiente. Não dá pouco mais nada. Não é mais nada. Sim, isso aí. Será valente, não tinha tempo para ter medo. Não. Quando a gente vai, já vamos chegar para Josué. Josué é um livro grandioso, é muito lindo. Aí a gente tem um personagem chamado Caleb. Caleb, ele é um moço já muito grande, muito velho, é muito velho. Mas ele fala assim: dá-me essas terras que eu vou e conquisto. Ele já estava com 80 anos, se sentia forte. Ele fala assim: me pode dar essas terras que eu vou e vou conquistar. Aí o seu amigo fala: ô Caleb, você já está velho, hoje você vai conquistar. O que você vai conquistar? Ele não estava nem ali para escutar isso. Ele foi com a sua família e conquistou. E reclamou suas terras. Porque 80 anos estava reclamando suas terras. Isso. 80 anos de idade, uma pessoa já grande, sim, as forças não é igual que um homem que tem 30 anos, 20 anos, não é a mesma coisa. Mas ele que tinha confiança em Deus. Ele tinha confiança em Deus. Sim. Cristo em Números, tá bom? A profecia messiânica e dada pelo profeta pagão Balaão. É interessante porque este profeta Balaão, né?
a ele le paga para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele diz, eu não posso. Como? Não posso. Ele fala, não posso. Eu quero que procurem Números 24, versículo 17 até 19. Números, capítulo 24. E quem encontra primeiro pode ler forte, tá bom? 24, versículo 17 até o 19. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom, é isso? Continua. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. Continua? Sim, 19. De Jacó sairá o governo e ele destruirá os sobreviventes das cidades. Aqui nos fala que era da genealogia desde Abraão, Jacó, e continuava hasta que venha Jesus. E está falando essa referência. De Jacó sairá o governo e ele destruirá os sobreviventes das cidades. É uma profecia sobre Jesus, o que ele ia vir, que ele ia vir, né? Ele ia vir. Agora, outra imagem de Cristo que podemos encontrar é a serpente de bronze, que a gente encontra em Números capítulo 21, versículos 6 ao 9, e que também a gente consegue ver em João, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 14. E o interessante é que o povo de Deus é mordido por uma serpente, sim, é mordido, e eles morrem ou automaticamente, porque o veneno dessa serpente era mortal, né? Era instantâneo, a morte era rápida, né? Mas Deus fala para Moisés que façam essa serpente de bronze e que quando eles veem a serpente de bronze, eles iam a ser salvos, eles iam estar bem com vida. Não tomava remédio, não era só para olhar para a serpente. E isso fala Jesus, isso fala em João, capítulo 3, 14. E essa é uma imagem que diz que Jesus, o Filho do Homem, vai ser levantado. O Filho do Homem vai ser levantado numa cruz. Sim, o Filho do Homem vai ser levantado na cruz, pagando por nossos pecados. Sim. E o interessante é porque quando eu vejo e eu acredito, quando eu posso acreditar na morte de Jesus, a gente não precisa ver, a gente precisa acreditar simplesmente, e eu sou salvo. Eu sou salvo. Sim, e isso é algo seguro, algo que a gente não tem que ter dúvida. Sim, por isso que esta imagem da serpente de bronze é um tipo de Cristo. Me estão conseguindo entender? Sim. Tem que olhar para a cruz. Temos que olhar para a cruz, exato. Temos que olhar para a cruz. Sim. Deuteronômio. Olha, a gente já estamos acabando. Deuteronômio vem do hebraico que se fala assim: Eli Hade Barim. Eli Hade Barim. Ok? Eli Hade Barim. Que significa: estas são as palavras. Sim? Em grego significa Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei. Sim? Segunda lei. E o autor quem é? É Moisés. E se afirma 40 vezes no livro de Deuteronômio que Deus falou a Moisés. Tá bom?
¿Por qué estoy falando, por qué estoy buscando nombres en hebreo? Es porque a Bíblia, su lenguaje natural es hebreo, sim, é hebreo. Quando Jesus vino, aí eles falavam o aramaico, e depois também vieram os gregos. Então, por isso que a gente tem as Bíblias em esses três idiomas, né? O hebreu, o aramaico e o grego. Por isso que é importante que a gente conheça a cultura do Israel, dos hebreus. Porque quando a gente conhece o significado, ainda é muito mais rico o conhecimento. Sim? Me estão entendendo, sim? Continuamos. Contexto. De que nos fala Deuteronômio? Moisés revisa o passado recente dos israelitas e os prepara para a próxima fase da sua existência como nação. Moisés revisa o passado. O que aconteceu no passado? A primeira geração morreu. A consequência de quê? Da sua incredulidade, sabe? A primeira geração de Israel, dos hebreus no deserto, morreu. Por isso que fala, Moisés revisa o passado. Ele usa esse exemplo que aconteceu com seus pais para falar, vocês têm que aprender dos erros de seus pais. Vocês não têm que ser incrédulos. Vocês têm que acreditar. Por isso ele fala, Moisés revisa o passado recente dos israelitas e os prepara para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Conquistar as terras. Conquistar a terra. Ali em Deuteronômio, isso faz Moisés. Moisés os vai preparar. Ele faz novamente, eles lembram dessa aliança que Deus faz com eles, para que eles se comprometam a ser fiel, a não adorar outro Deus, senão simplesmente a servir a Ele. Sim? Mas vamos saber se isso vai acontecer quando chegamos a Josué. Vamos saber. Sim? Sim? Deuteronômio. Qual é a divisão do livro? Deuteronômio se divide em três partes. Sim? Retrospecto do passado. Eles fazem uma retrospectiva, se fala, né? Retrospectiva. Eles têm que ver seu passado, o que aconteceu, para poder aprender disso. E a gente tem que aprender disso também. A gente cometeu erros em nossas vidas, algumas coisas a gente fez mal, que agora a gente precisa aprender deles para não fazê-lo de novo. Sim? Então não dá para esquecer o passado. Não dá. Em sentido de que a gente tem que aprender, melhorar, né? Não ficar. Cuidado aí, ficar no passado não pode. Tá? Ficar no passado não pode. Olhar e deixar o passado para trás. Deixa passar para trás. Eu falo no sentido de que a gente precisa aprender. Sim, em sentido de falar. O que eles fizeram. Isso. Perspectiva do futuro. Agora eles estão preparando para a conquista da terra de Canaã. Eles têm que preparar. E parte dessa perspectiva do futuro, eles tinham que se comprometer com Deus novamente. Eles precisavam comprometer com Ele. E o terceiro é a situação presente, sim. Eles estão acampando em um lugar que se chama Pode falar forte? Cades Barnea. Eles estão ali, eles estão descansando ali, eles estão preparando para a conquista. Por isso que ele fala a situação do presente, eles estão aí, sim. Aí onde Moisés les vai lembrar essa aliança que Deus fez com eles no Monte Sinaí, tá bom? E o que aprendemos de Deuteronômio? Moisés queria que essa geração de israelitas conhecesse os acontecimentos passados e também o caráter e as ações de Deus, que diz de Deus, de modo que obedeçam e permaneçam fiéis a Ele. Em simples, eles precisam aprender dos erros de seus pais para manter-se fiel a lo que Deus os chamou a fazer. O que Deus chamou a fazer eles a conquistar a terra prometida. Sim, essa é a mensagem de Deuteronômio. Agora, se a gente vê capítulo por capítulo, há muitas coisas
que a gente pode aprender. E aí, esse Deuteronômio, quando eu falo para vocês que o Moisés, ele não entra na terra prometida porque ele representa mal a Deus. Sim. Não porque não tinha fé, não por isso, não. Ele representa mal a Deus. Em que sentido? Deus fala para ele que ele fale essa rocha para que saia a água, porque o povo estava murmurando contra Deus, falando novamente: a gente vindo até aqui para morrer de sede, não era melhor ficar lá em Egito? Assim falava o povo e murmurava sobre a sua própria autoridade. E aqui é duas coisas que a gente tem que aprender, né? A gente não pode murmurar sobre a nossa autoridade, né? Porque isso é pecado. Sim, Deus não gosta disso. Outra coisa, Deus quer que nós representemos bem a Ele. Sim. Ele precisa somente falar com essa rocha e a rocha aí vai se abrir e dar água. Mas ele bateu com o calhau dele. Então, mas Deus é bom. Deus deixa que Moisés veja a terra. Deus fala para ele, quando já está perto de morrer Moisés, e levanta seu sucessor, se fala? A seu sucessor José. Deus fala para ele: bem, Moisés, vamos a caminhar um pouquinho. Vamos a caminhar um pouquinho. E ele chega até um monte alto. Você vê que está aqui, tudo isso de você, hasta onde você não consiga me ver, tudo isso é de vocês. Daí eu sempre falo que eu queria ter a juventude de Moisés e a visão que ele tem. Usou óculos, subiu o morro, 120 anos. E eu fico pensando isso, né? Como Moisés ficou ali, né? Vendo tudo isso que vai acontecer, mas agora ele já não ia aí. Mas interessante que depois o próprio Jesus pega o nome, usa a vida de Moisés para usá-lo como exemplo. Não é muito lindo isso? E também, a gente vai chegar ao Apocalipse também, a gente vai ver também umas coisas interessantes, né? Que vai haver dois homens que vão representar a Deus, né? Dois testigos, né? Os testemunhos. Alguns acreditam que vai ser Elias e também Moisés, pelas características que falam no versículo, mas é simplesmente uma suposição, não é nada, é somente minha suposição, tá? Então, é lindo porque Deus teve compaixão com ele, ainda que ele representou mal, ele teve esse amor, esse cuidado com Moisés e deixou a ele ver, sim? E também Moisés foi quem veio o mais perto a Deus. Disse que ele estava quase face a face. Sim. Então é isso sobre Deuteronômio. Sim. As palavras-chave são amor, coração, obedecer, lembrar, ouvir Israel, aliança, as bênçãos e maldições. Versículos-chave estão ali. Temas-chave: amor de Deus, graça e fidelidade na aliança, perigo da idolatria e obediência. Depois que Moisés desce deste monte com Deus, depois que ele desce, ele faz ele junta a todo o povo de Israel e fala: vamos a fazer um novo compromisso com Deus, que a gente não vai adorar outros deuses, que a gente simplesmente vai servir ao Deus de Israel. E eles precisavam se comprometer com isso. E aqui estavam entre dois meninos, José e Caleb. E José
e Moisés levanta a José como sucessor dele e ele encarga essa tarefa de que ele tem que ajudar o povo a passar a conquistar a terra prometida. Sim. E eu gosto do coração de Moisés, porque Moisés cumpriu todas as tarefas que Deus deu para ele fazer. Sim. Porque ele é ficado bravo, molesto, porque ele não passou a conquistar a terra prometida. Mas ele terminou seu tempo servindo a ele, fazendo tudo o que ele chamou a fazer. Serviu fielmente a Deus. E nós temos que fazer isso hoje em dia. Sim, Deus quer isso. Aprenderam hoje? Sim, aprenderam? Estamos lutando ainda para conquistar a terra prometida. Isso aí. Ahorita vamos abrir esse tempo para poder fazer perguntas. O pessoal quer ver. Sim. Então vamos fazer as perguntas primeiro, ou comentários, para que as pessoas que estão ali possam ouvir, sim, e a gente vai depois fazer uma oração, vamos terminar, e depois eu vou fazer dar uns anúncios, né? Sim? Quem gostaria de comentar, de perguntar, mas não tome muito tempo, tá bom? Fica ali, sim. Você que tem em casa também pode compartilhar ali seus comentários, porque a gente pode ler depois, sim, porque é uma maneira que Deus nos fala também, sim. Quando Deus levou Moisés lá para o monte, né, para ele viu a terra prometida, né, com todo vigor, né, ele não sentiu o cansaço da velhice, né, subir aquele monte lá, mas Deus levou ele com ele. Ele não precisou mais lutar igual nós estamos lutando. Entendeu? Ele fez até ali, até aqui tu vai fazer. Não precisa mais, vamos. Então eu achei assim que Moisés ganhou uma terra prometida muito antes de qualquer um de nós, daqueles que foram lá, porque veja, quantos tiveram que brigar, morreu muita gente. Tem tantos que não conseguiram entrar porque ficaram pelo caminho mesmo. Né? Eu fico assim, como Deus foi misericordioso e bondoso com Moisés. E com o povo de Israel também. Eu quero só ler rapidamente dos palavras-chave aí. Ouve, ó Israel. Sim. Isso é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém. E em hebreu é Shema. Shema, o Israel. Shema, exatamente. Fala, ouve Israel, escuta. O mandamento de Deus. Sim. E obrigado por fazer-me lembrar isso, porque isso também é importante. A palavra, quando ele diz ouve, ó Israel, significa Shema, ó Israel. Shema significa ouvir, mas também significa ouvir e fazer, tomar ação. Sim. E ele fala para eles, o Senhor uno é. O que mais fala, Piero? O nosso Deus é o único Senhor. É único, sim. Então, por isso que eu falei para vocês, Moisés desejava que seu povo seja comprometido. E quando a gente sabe em quem a gente colocou nossa fé, isso muda totalmente todas essas coisas. Porque quando eu sei que eu coloquei minha fé em Jesus, em aquele que não se arrepende, aquele que não mente,
aquele que não volta para trás quando eu erro, né? Isso muda tudo. Quando as coisas estão difíceis, se minha fé está em Jesus, não há nada que me abale, não há nada que me abale, porque Jesus nos dá essa segurança. Se minha confiança está em Ele, as demais coisas, venha o que venha, a gente pode passar. Sim. Obrigado, Pedro. Sim. Perguntaram para Jesus como se resume a lei. Aham. E ele me contestou isso. Sim. Ame o Senhor, seu Deus. O maior mandamento é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, Isso. de toda a sua alma e de todas as suas forças. E o segundo é similar. Ame a seu próximo como a si mesmo. Sim. E a lei de Deus, a gente conhece como 10 mandamentos, né? Se resume simplesmente em um. Sim, Jesus lo resume em uma só coisa: amar a nós próximos. Sim. Diz amar a Deus, mas também amar a nosso próximo. Sim, ele resumiu essa palavra, amor. Sim. Sim. O que mais quer comentar, quer perguntar? Vai. Eu acho interessante que a gente tem visto, né, desde Gênesis até agora, né, da incredulidade e da dureza do coração, né, das pessoas. E pra gente, no dia atual, é muito fácil falar: caramba, como eles podem ter sido tão cabeça dura, né? Como eles podem não ter visto tudo que Deus fez e tudo mais. Mas hoje em dia a gente também é assim. Sim. Quantas coisas Deus faz por nós e o Espírito Santo falando: não toma esse caminho, mesmo assim a gente continua sendo incrédulos, né? Sim. A gente diz: eu creio em Deus, mas eu ajo por conta própria, né? Não é na base da fé e ouvindo o que Deus tem para me direcionar, falar, né? Então, meio que nada mudou em relação ao homem, né? Continua com o coração endurecido. E eu acho que é importante a gente, que nem se falou, né, olhar para o passado não para ficar aprisionado ali, mas tomar como exemplo para não fazer mais aquilo, né? Ter a humildade de ouvir a Deus e entender que realmente a gente precisa dele, porque senão a gente só fica olhando um ou outro, falando: errou, mas a gente também continua no mesmo erro. Sim. E é interessante porque em 1 de Coríntios, o apóstolo fala, ele cita o povo de Israel como exemplo. Eu esqueci o capítulo, mas eu vou tentar lembrar mais ou menos como fala, tá? Ele coloca como exemplo o povo de Israel, se você pode procurar aí, ele coloca o povo de Israel como exemplo para que nós possamos abraçar tudo que eles fizeram o mal, para não fazer a mesma coisa. Sim? Agora, Deus usa o povo de Israel para nós como exemplo, para não fazer a mesma coisa, para cuidarmos da incredulidade, para cuidarmos de ser um coração endurecido, né? e outras coisas mais, desobediência, de maldade, tantas coisas mais, para realmente crer e confiar em Deus. Sim. Cíntia, você quer falar uma coisa? Perguntar? Aham. O primeiro contato com Moisés? É isso. Sim. Esse exemplo que você estava falando fica em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Isso. Sim. 1 Coríntios 10. Obrigado, Yolanda. Obrigado. Você viu que queria falar uma coisa? Sobre a arca, né? Nessa arca só tinha um sacerdote que falava com Deus, não é isso? Sim. Tinha que ter o sacrifício, somente ele podia falar diretamente, abençoar ele e o povo todo. Ele era como seu representante, era ele com Deus e ele com o povo. Sim. Mesmo assim, ele ia ainda amarrado na porta, que ficaram para fora. Se ele tivesse em falta, ficava ali Isso, mesmo, né? sim. E quantos fossem,
ficava por cima dele. Sim. O povo tinha que puxar de morto, Sim, né? ele tinha uma, tipo, como uma, não é uma fita, né? Sim, sim. É tipo uma correia. E os sininhos, né? Que Sim, tinha uns cilinhos que, batia. quando se ele estava bem, né, o cilinho se movia, né? Então, eu gostaria de ensinar você a parte da vestimenta dos sacerdotes, porque tem muita coisa aí para ver também. Mas, como eu falei para você, próximo ano a gente vai atender a escola bíblica. Então a gente vai aprender tudo isso aí. Assim que, como eu falei, é só para deixar um gostinho aí para você. Tá? Quem você queria perguntar? Ou falar um comentário? Garganta tá. Oh, desculpa. Tem comentário aqui que fizeram. Pode ler, sim. A Catiane, que está acompanhando online, ela falou assim: muito legal esse comparativo do Egito com o pecado do mundo. E Moisés representando a Cristo. E o bezerro de ouro representando quando nos afastamos do Senhor, nos levando à morte. O cenário muda, mas o homem continua o mesmo. E Deus também não muda, nos chamando à santidade, a um relacionamento, ela falou. Amém. Isso aí. E Jesus, que é o sumo sacerdote, agora nós temos acesso ao lugar santíssimo. E nós agora podemos entrar confiadamente ao trono da graça para encontrar misericórdia para o tempo de necessidade, né? Então, é lindo isso, que antes só um sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo e agora nós, por o sacrifício de Jesus, temos acesso livre ao lugar santíssimo com o Pai. Tudo que Jesus conquistou na cruz é dele que fez. Sim. Então, como você pode ver, tem muita coisa que o Senhor nos vai, se a gente, como eu falei para você, não? Eu gosto de fazer isso porque desenha panorama bíblico, porque quando você já começa a ler um livro para o livro, você já entende o que a gente está vendo, qual é essa mensagem geral. E sobre essa mensagem geral você já pode entender as partes mais difíceis, porque tem partes que a gente não entende tudo assim com a primeira vez, tem que ler uma ou duas vezes. Né? Abre a mente, né? Exatamente, abre a mente para poder aprender mais. Fala aí. Então, Cristo sempre está aí, desde o princípio. Então, é tipo uma sombra e a substância. No Antigo Testamento vemos uma sombra daquilo que ia vir no futuro. Então, é sombra e substância. E todo, desde o começo, do princípio, aponta para Jesus. Isso. É sempre Cristo Jesus, ainda no Antigo Testamento. Por isso estamos falando de tipos de Jesus, tipo de Cristo, tipo de Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento, que fica assim, imagine uma maratona, uma corrida, uma maratona, imagina. O começo é o Antigo Testamento. A meta, o final é Jesus. Assim é o Antigo Testamento. É uma maratona, é uma corrida. Que a gente vai ter obstáculos, a gente não vai entender. Melhor é o final do que o começo. E a gente vai chegar até Jesus. E tem um livro, eu vou procurar aí o nome, que é muito bom, que fala sobre o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é muito legal. Sim. Então a gente vai orar e a gente vai dar o anúncio final, tá bom? Queria falar uma coisa? Não. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, nos ensinou. Que o Senhor continue falando nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E os anúncios é isso. Amanhã é feriado. A gente não vamos fazer aula amanhã. Vamos atender, seria amanhã quarta. Só a quinta, tá bom? Sim. Só isso. Então, a gente se vê na quinta. Deus abençoe. Tchau, tchau.